O Cadastro Ambiental Rural é um registro público eletrônico obrigatório para todas as propriedades rurais do Brasil. Ele funciona como um retrato da situação ambiental da propriedade rural. Desde a implementação, em 2012, cerca de 7 milhões e 220 mil proprietários atenderam ao chamado do governo, mas apenas 1,4% foi validado. Para entender melhor o impacto disso, eu converso agora com o Nelson Ananias, que é coordenador de sustentabilidade da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, a CNA. Bom dia, Nelson. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Olá, Kelly. Saúdo a você e todos aqueles que acompanham o Record News Rural. Nelson, primeiro vamos tentar entender qual que é a justificativa para essa demora na análise dos cadastros, hein? Bom, o Cadastro Ambiental Rural, ele é o documento, é o instrumento principal para a questão da regularização ambiental no país, né? Então, ele já está aí em vigor há mais de 10 anos, traz aí um retrato, como você bem falou, do uso do solo, da propriedade rural, da conservação da vegetação nativa, das áreas de reserva legal, das áreas de proteção permanente, das áreas de uso restrito e demais áreas, e que, para a sua aplicação, ele é exigido para os demais instrumentos, não só do Código Florestal em si, mas hoje ele transpassa como instrumento do Código Florestal brasileiro e é exigido em diversas ações políticas e iniciativas que trazem, né, a questão de regularização e uso da propriedade rural e conformidade com o Código Florestal. Nesse sentido, o produtor rural encampou essa responsabilidade em mostrar, em abrir a sua propriedade rural para dizer o que acontece dentro dela, como você falou, citou também, com mais de 7 milhões de propriedades cadastradas dentro desse maior cadastro mundial de uso de solo existente, né? Então, o que acontece é que o acúmulo dessas declarações, e como o próprio instrumento prevê, exige uma análise. Como o Cadastro Ambiental Rural ele é declaratório, obrigatório e declaratório, ele precisa ser validado, ele precisa passar pelo crivo de analistas para sua validação, para dizer se aquilo que foi declarado ele é verdadeiro. E fazer isso em 7 milhões de propriedades rurais, com essa variação de aplicação da legislação, diferença de biomas, né? A diferença de aplicação, ela é bastante complexa e exige um esforço, uma movimentação e um pacto político para que aconteça dentro dos estados que são os responsáveis por esta análise. Ou seja, hoje, então, os estados eles estão atrasados e talvez nem tenham fôlego para fazer todo esse trabalho? Perfeito. Os estados são os responsáveis por essa análise. Está lá no Código Florestal, está lá na Lei Complementar 140, que define, né, as competências dos entes federativos em questões ambientais, e que exige dos estados uma mobilização para análise dessas declarações que estão dentro do Cadastro Ambiental Rural. Dentre esses esforços, a gente precisa entender que os estados já têm as suas obrigações definidas pela própria Lei Complementar 140, dizendo que ele tem que analisar licenciamento ambiental, ele tem que fiscalizar essas ações, dar licença de supressão de vegetação, entre outras atribuições que o órgão estadual do meio ambiente precisa exercer, e uma delas é o Cadastro Ambiental Rural. Então, sobrecarregou-se esse sistema de análise estadual que, infelizmente, não consegue ter a vazão com a agilidade necessária, né, com a eficácia necessária para que as declarações sejam analisadas. Então, o Estado ele é responsável por isso, mas precisa ser incentivado, precisa de políticas, ações, precisa de vontade para que ele seja realmente levado à análise e responda com a rapidez e agilidade necessária
para o cumprimento de suas obrigações. Então, se por um lado o Estado precisa ser auxiliado dentro das suas fronteiras, de outro, o governo federal também precisa trabalhar políticas de incentivo a essa análise, inclusive pela questão de estar aqui no governo federal, no Sistema Integrado do Cadastro Ambiental de Informação do Cadastro Ambiental Rural, o SICAR, aonde se recorre para fazer esse ajuste no cadastro ambiental rural. Então, é um esforço coletivo, uma associação e um impacto federativo que precisa ser implementado para que a gente dê condição para que os estados consigam realizar a análise do CAR, condição técnica, financeira, de equipamentos, e para que o governo federal consiga fornecer as informações necessárias para que a análise também se dê de maneira mais rápida do que está acontecendo hoje. E de que forma, né, essa falta de agilidade impacta o produtor rural que já entregou os dados? Impacta diretamente na vida do produtor rural. Primeiro, pela necessidade que ele tem em comprovar que está ok com o Código Florestal. O Código Florestal hoje ele é base para tomada de crédito, é base para licenciamento ambiental, é base para acesso de mercados nacionais e internacionais, ele é base para o desconto, né, que está previsto lá no Plano Agrícola Pecuário. Ele é base para desembargo de eventuais, né, ações ou ações administrativas ambientais. Então, tem uma gama de ações que o cadastro ambiental rural é pré-requisito necessário. Então, isso impacta, já está impactando na vida do produtor rural, já está restringindo algumas cadeias produtivas, já está dando algum trabalho para que o produtor rural que está cumprindo a legislação, a gente não está dizendo daqueles que não estão cumprindo ou que têm algum passivo ambiental, aqueles que em grande parte cumprem o Código Florestal e têm a dificuldade de comprovar que cumprem, né? Então não é uma ação de comprovar que está que vai fazer uma recuperação, que também existe essa possibilidade, mas a necessidade de comprovar que ele cumpre a reserva legal, que ele cumpre a APP e que ele está ok com a legislação ambiental. Nelson, você já citou para a gente, né, a importância dos estados se unirem em busca de resolver essa questão. Agora, teria uma outra alternativa para resolver esse problema de vez ou ainda a gente está num cenário muito desafiador? Não, o cenário ele é muito desafiador. A gente tem, por exemplo, o último relatório que saiu da análise dos cadastros ambientais remete a outubro de 2023. De lá para cá não foi feito nenhum outro balanço de quantos cadastros foram declarados, quantos foram analisados, quantos estão em processo de análise. E esse cadastro ainda de 2023, ele diz que apenas 1,4% das propriedades rurais tiveram seus cadastros analisados e finalizados em sua análise. Outros 28% tiveram uma análise iniciada, mas que, devido a alguma pendência, retornou para que fosse feito algum ajuste por parte do produtor rural. Então, a gente vê nessa estatística, nesses números, que a gente precisa não só avançar nas análises que ainda faltam, a gente precisa que o produtor ele revisite o seu cadastro ambiental rural para identificar e sanar essas eventuais pendências, né? Então, o desafio é promover a análise, fornecer aos estados toda a capacidade técnica para que ele faça isso. Nós precisamos que existam bases confiáveis para que essa análise seja mais dinamizada, questão de mapeamento com escalas de mapa compatíveis, né, entre outros, né, subsídios técnicos para que isso se analise. E a gente precisa de trabalhar em ações de assistência técnica para que o produtor rural ele volte, revisite o CAR e sane esses eventuais passivos que possam estar no seu cadastro ambiental.
Até porque, Nelson, um dos problemas também em relação aos dados enviados pelo produtor é a baixa qualidade das informações, né? Então, com mais técnica, vamos dizer assim, isso pode ser sanado também. Sem dúvida. Essa questão do próprio mapeamento das áreas com uma área compatível, você imagina um país continental como é o Brasil. Num mapa, usando um mapa para definir o que é uma APP de 30 metros, de 50 metros, num mapa em que uma escala é de 1 para 5 milhões, ou seja, 1 centímetro no mapa são 50 quilômetros. Você nunca vai ter conformidade com uma diferença de escala, só para dar um exemplo técnico de aplicação e de agilização desse instrumento de análise do cadastro ambiental rural. Então, a gente precisa investir nessas tecnologias, a gente precisa investir na capacitação, não só de quem analisa, mas também de quem declara e retifica esse cadastro ambiental rural, e a gente precisa que essas informações elas tenham a agilidade necessária para achar o produtor rural. Por exemplo, o Sistema Nacional, né, do SICAR, né, o Sistema de Informação do Cadastro Ambiental Rural, vem estando reiteradamente fora do ar. Então, quando o proprietário rural ou quando um técnico que vai fazer essa retificação precisa acessar o cadastro e ver ter o feedback de se existe uma pendência ou não, o sistema está fora do ar. A gente vem trabalhando com o Ministério da Gestão da Informação, que é o responsável pela gestão desse banco de dados, para que isso se normalize e ele consiga ficar mais eficiente para que possa atender a essas ações. Então, são questões técnicas, são questões operacionais, são questões de instrumentos, é capacitação, é um conjunto de ações que precisa ser incentivada para que essa análise do cadastro deslanche e, por consequência, os demais instrumentos do Código Florestal. Por exemplo, o Programa de Regularização Ambiental, que prevê essa recuperação desses eventuais passivos ambientais, a cota de reserva ambiental, um mercado de carbono, um pagamento por serviços ambientais e, como eu falei, os outros, acesso a mercados, né, a comprovação, né, de regularidade ambiental. Então, é uma série de ações que estão dependendo exclusivamente dessa análise do CAR, que se não houver uma ação conjunta e conjugada de governo federal e estadual, a gente vai estar aqui ano que vem discutindo os mesmos números deste ano. Pois é, o desafio é grande, o cenário é desafiador, mas o produtor rural pode ter um suporte importante da CNA, que é o programa Retificar. Como é que ele funciona? Perfeito. Então, a CNA identificou essa diferença entre CARs que tiveram alguma análise e os CAR efetivamente analisados e viu que essa revisita, ou seja, essa volta do produtor rural para resolver a pendência que foi colocada, ela representa aí um grande desafio para essa regularização. Então, a CNA está fazendo projetos pilotos em alguns estados do Brasil, no qual ele mobiliza e vai até os sindicatos rurais, mobiliza os órgãos estaduais de meio ambiente, mobiliza todos aqueles envolvidos dentro do Estado e que buscam essa regularização ambiental para trazer o produtor rural de volta a revisitar o seu cadastro ambiental rural e fornecer aqueles dados faltantes ou aqueles pequenos ajustes dentro da declaração para que esse processo se finalize. Então, a CNA, através do Retificar, ela mobiliza toda essa estrutura do Estado, levando nos sindicatos rurais um atendimento de balcão mesmo, chama o produtor rural, mostra para ele qual é a pendência, ensina como fazer essa retificação, esse ajuste e vem atingindo aí grande parte desses produtores rurais para que ele consiga alcançar a sua regularização ambiental. Então, é um trabalho que ele é muito grande, como a gente falou, são 7 milhões de cadastros ambientais rurais aguardando essa análise, mas que, à medida que a gente consiga fazer uma metodologia que pode ser replicável
dentro do próprio estado em que esses projetos pilotos estão acontecendo e nos estados que virão aí mais para frente, eles absorvendo essa metodologia, a gente está dando a nossa parte aqui como CNA, como representante do produtor rural, a esses produtores rurais que tanto precisam desse auxílio para que eles consigam fazer essa regularização ambiental a contento, atendendo não só essas questões de acesso a esses instrumentos, o Código Florestal, mas até uma eventual regularização fundiária de sua propriedade. É um apoio fundamental, né? Muitas vezes o produtor sabe ali como gerir a sua cultura, né? Mas são muitas informações que realmente merecem uma atenção e todo o suporte. Ainda bem que a CNA está tocando esse projeto. Nelson, muito obrigada pelas informações, foi muito importante te ouvir. Um bom dia para você e um abraço para todo mundo da CNA. Muito obrigado, Kelly. E eu deixo esse convite aos produtores rurais que procurem seu sindicato rural, procurem a sua federação, para que sejam envolvidos, incentivem as suas federações a incorporarem ou trazerem esse programa do Retificar para os seus estados. Então, a gente está sempre à disposição para informar e para ajudar o produtor rural nesse sentido. Tá dado o recado. Bom dia mais uma vez, Nelson.